E nos mercados de ativos digitais, o Bitcoin registra leve alta nesta terça-feira, mas, claro, segue com dificuldades para ultrapassar esse marco dos 70 mil dólares. Esse marcador é um divisor de águas para os investidores de cripto, um divisor psicológico. Abaixo desse valor, o mercado já tende a adotar uma postura negativa em relação à criptomoeda. Nós vamos entender melhor o que isso significa, o que move o Bitcoin hoje, com a Paula Zogby, que é estrategista-chefe da Nomad, já está aqui com a gente na tela. Paula, boa tarde para você, seja bem-vinda de volta à nossa programação. Boa tarde, Gustavo. Obrigada pelo convite. Tem muita coisa para falar sobre criptoativos, né? Pois é, conto com a sua ajuda. E olha só, o Bitcoin se recuperou, é verdade, daquela queda de cerca de 50% que ele sofreu quando estava custando 60 mil dólares. Mas mesmo agora, nessa casa dos 70 mil dólares, a gente está longe do recorde que a gente viu no ano passado de 126 mil dólares. A gente está longe disso. Então vamos, Paula, nomear os cisnes negros nessa situação. Até que ponto essa postura mais hawkish do Federal Reserve, com a indicação de Kevin Warsh para a presidência no lugar de Jerome Powell, pode afetar os preços do Bitcoin? Aqui eu estou dando só um exemplo, queria que você me trouxesse outros empecilhos para a criptomoeda, Paula. Nos fatores macro, esse foi um dos gatilhos realmente de desvalorização, né? Essa consolidação aí da visão de que a taxa de juros americana pode ser mantida nos patamares atuais por mais tempo, né? Diante aí da inflação resiliente, do mercado de trabalho ainda saudável. Isso diminui a atratividade relativa dos ativos de risco, né? A gente tem ali no pano de fundo também preocupações com tarifas, incertezas geopolíticas, a iminência da mudança da liderança do Fed, né? Enfim, que também traz esse fator de uma visão possivelmente mais hawkish. Isso tudo traz alguma aversão a risco e criptoativos tendem a sofrer mais do que outros ativos de risco. Ele é visto como uma aposta mais volátil, né? É ligado a um ciclo de liquidez global. E o que a gente viu recentemente foi uma queda bem brusca do volume de investimentos, né? O volume em spot de cripto e volume nos futuros também. Então, de 2 trilhões em outubro de 2025, esse volume caiu para 1 trilhão no fim de janeiro, né? Uma liquidez menor, menos engajamento dos investidores, então investidores menos convictos mesmo, né? E o que geraria, né? Principalmente institucionais, que gerariam um suporte mais robusto quando eles estão mais posicionados do que o varejo. Então, essa ausência desse fluxo comprador, né, ajuda a explicar a dificuldade em retomar patamares de preços recentes, né? Então, tem os fatores mais macro, né, os fatores mais fundamentais, e tem esse fator de fluxo. As pessoas, por algum motivo, deixaram de ter essa convicção e é difícil de saber qual que é o suporte nesse cenário de um fluxo muito menor do que a gente vinha acompanhando anteriormente. Tudo bem, Paula, você trouxe um ponto muito importante que é o fluxo, que é o efeito manada. A gente viu que os fundos de Bitcoin, os ETFs de Bitcoin, trouxeram aí para o mercado bilhões de dólares. Só que existe esse risco de uma manada de vendas caso o preço do Bitcoin caia ainda mais abaixo dessa barreira psicológica, que eu digo assim, de 70 mil dólares, forçando então as gestoras a venderem tudo de uma vez esse ativo. Tem esse ponto também, né? A volatilidade pode fazer com que as gestoras sejam obrigadas a vender esses ativos, né? Porque as gestoras têm ali normalmente um mandato de risco que elas podem correr, né? Um valor limite ali, né? Então tem tanto vendas automáticas quando os ativos chegam a determinado patamar de preço, pode ser 60 mil, né? Pode ser menos do que isso, enfim, é um setup ali, né? Que é definido pela própria gestora ou pelo próprio investidor, e tem esse limite de volatilidade também, que pode obrigar as gestoras a voltar para ativos de proteção com a volatilidade implícita dos criptoativos. Então, os institucionais que eram vistos como um grande suporte na tese para o longo prazo são quem está vendendo e fazem com que o varejo, que é mais sensível ao noticiário, venda também, né? Então, a discussão fica ainda mais forte porque todos os fatores que fizeram o Bitcoin subir
no momento que ele chegou ali ao recorde histórico no ano passado, continuam. Então, a presidência dos Estados Unidos, né, ocupada ali por um presidente que é bastante a favor de criptoativos, é vocal em relação a Bitcoin e outras criptos, a mudança nas regulações, né, as discussões para deixar as regulações melhor desenhadas, tudo isso ajudou a trazer esse fluxo institucional, ajudou a suportar as altas recentes, né, do segundo semestre do ano passado, do ano passado como um todo, na verdade. Tudo isso continua existindo e o Bitcoin caiu vertiginosamente e levou todas as outras criptos junto com ele. Então, fica mais difícil de enxergar uma luz no fim do túnel por enquanto, né? Se não houver um novo noticiário ali positivo para esses criptoativos. Outro gancho importante que você traz é que esses recordes históricos do Bitcoin que a gente viu no ano passado foi justamente por causa dessa promessa de uma reserva estratégica de criptomoeda de Bitcoin anunciada pelo presidente recém-eleito, ainda ali na sua campanha de candidatura, Donald Trump. Em que pé que isso está? Isso ainda é uma possibilidade? O mercado já descontou tudo isso? Já está precificado? Em que pé nós estamos nesse sentido, Paula? Teve alguma decepção também do mercado quanto a isso, né? Que se esperava que essas discussões fossem mais céleres. A reserva de criptoativos foi assim que ela foi divulgada, né? Ficou claro que não havia intenção do governo de comprar novos criptoativos e sim de utilizar criptoativos que foram apreendidos, né, em operações lá nos Estados Unidos. Então, isso não gera um fluxo comprador que poderia trazer novas altas nos preços. E por enquanto as negociações ali no Congresso que estão mais avançadas são em relação a stablecoins, o que também é muito importante, claro, mas não ajuda necessariamente a trazer um fluxo comprador ou maior credibilidade para os criptoativos que não são stablecoins, que é o caso do Bitcoin, por exemplo. Então, é uma regulamentação que ainda é esperada, acho que não está mais no preço, né? Ela entrou no preço ali naquele momento de maior euforia, mas acho que não está mais no preço, mas ao mesmo tempo não estamos observando uma grande movimentação no sentido de trazer de novo essa discussão de uma forma mais forte, né? Além da regulamentação, ele falou também em transformar os Estados Unidos em um grande minerador de criptoativos, né? Isso saiu um pouco do discurso do presidente nos últimos meses e fez com que uma parte da euforia aí sumisse, e difícil de voltar, né? Depois que esses altos e baixos aconteceram. Tudo bem, uma coisa importante que eu queria conversar com você, Paula, é sobre essa historicidade. Toda vez que o Bitcoin cai ou ele estagna ali num preço, a parte dessa grana, parte desse dinheiro vai para moedas menores, vai para Ethereum, vai para Solana. Você enxerga aqui, no longo prazo, pelo menos até o final do ano, digamos assim, uma out-season ali, uma elevada dessas moedas em detrimento do Bitcoin? Ou a perspectiva é que o Bitcoin volte a subir de novo, sem depender tanto de uma notícia bombástica como a gente teve no caso dessa reserva estratégica de Bitcoin anunciada por Donald Trump? Eu acho que no cenário atual, os criptoativos, de maneira geral, vão depender de algum noticiário positivo para retomar os patamares que a gente estava vendo, justamente porque, de maneira geral, a incerteza ainda é muito grande, né? A gente está em um ano eleitoral também nos Estados Unidos, então, se o Donald Trump perder, entre aspas, né, os midterms, o governo se mostrar mais enfraquecido ali, né, nas eleições de meio de mandato desse ano, isso já tira um pouco do ímpeto dos criptoativos que foi trazido pela eleição dele, e esses midterms acontecem só no final do ano, então para a gente ter essa resposta, né, já vai ter passado praticamente o ano inteiro. Também tem outros motivos de volatilidade no mercado, então tensões geopolíticas, tensões comerciais. Trump já está falando de novo em retomar algumas das tarifas que foram canceladas, né, ou que foram deixadas de lado. Então, eu acho que as incertezas são muitas. A narrativa de inteligência artificial, né, criptoativos se movimentam muito junto com tecnologia, ainda que não necessariamente as teses estejam conectadas, mas a incerteza em torno da IA que está fazendo com que os mercados percam bastante ímpeto, principalmente para essas ações, né? Algumas das gigantes de tecnologia já entraram
oficialmente em bear market, inclusive, caindo 20% em relação às máximas, enfim. Então, todo esse questionamento em relação ao crescimento trazido por AI e os investimentos massivos feitos em AI trazem volatilidade para os mercados de risco de maneira geral, o que também contamina os criptoativos, tanto o Bitcoin quanto as altcoins. Então, eu acho que para a gente ver uma retomada de preços com força, a gente realmente precisaria que o noticiário se tornasse um pouco mais positivo, né? Um noticiário mais diretamente relacionado positivamente a essas criptos. Talvez isso demore um pouco. E olha só, toda vez que as criptos caem junto com a bolsa, essa narrativa de que o Bitcoin é um ativo descorrelacionado cai. Né? O que falta, Paula, para o Bitcoin ser considerado um ativo de proteção de fato? Talvez como o ouro é. O que falta para que ele tenha essa fama? Pois é, a narrativa do ouro digital e do ativo de proteção, né? Ela vem muito com a criação do Bitcoin, porque ele é um ativo de escassez, mas no fim das contas, assim como o ouro, né? Assim como qualquer commodity ou até moedas, o Bitcoin vale o quanto o mercado tiver um consenso que ele vale. Então, né, todos os players do mercado entram em um consenso que uma commodity vale tal preço. Quando a gente fala de commodities industriais, né, é uma coisa, mas quando a gente está falando de ouro, por exemplo, ou de Bitcoin, é literalmente isso, né? É o quanto que as pessoas acreditam que aquilo vai valer. Então, eu acho que a adoção institucional realmente é um dos fatores essenciais para que a gente possa ver talvez uma mudança de patamar, e não só institucional de empresa, mas também governamental. Então, justamente por isso a narrativa de que os Estados Unidos criariam uma reserva em bitcoins foi tão poderosa no momento que ela apareceu, né? O maior país do mundo reconhecendo os criptoativos como uma reserva de valor de fato, traziam um peso para essa narrativa que ela não tem de outra maneira. Então, bancos, instituições, empresas, todo esse fluxo comprador ali ajudou a trazer também o varejo por conta desse endosso, né, desse ouro digital, dessa reserva de valor. Mas a diferença é que o ouro é uma coisa que você está vendo, né? Então é uma narrativa muito menos frágil. Não só está vendo, como é secular, milenar, né? Então é uma tradição que já existe. Eu acho que falta muito realmente endosso dessa narrativa por players relevantes, e eu acho que falta tempo. Acho que a gente não vai conseguir cravar que o Bitcoin um dia vai ser reserva de valor nos próximos 10, 20 anos. Acho que realmente precisa que se consolide para que a gente consiga cravar algo nesse sentido. E assim, não é nem necessariamente uma questão de volatilidade, né? O ouro é um ativo volátil, mais volátil do que a bolsa até, em muitas janelas de tempo. Mas ele, de fato, se comporta de forma descorrelacionada com o mercado por conta desse sentimento e desse endosso de reserva de valor. Então, eu e Paula Zogby, estrategista-chefe da Nomad, vamos esperar o que vem aí pela frente. A gente sempre é surpreendido todos os anos. Caso eu seja surpreendido, quero falar contigo de novo. Caso não, seja bem-vinda de volta também para falar sobre as nossas frustrações. Paula, obrigado pelo seu tempo aqui na programação. Um abraço para você. Eu que agradeço, conta comigo. Um abraço.